Abra sua Bíblia, meus irmãos, no Salmo 37. Eu creio que o Senhor falará com a sua igreja por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Salmo 37. Enquanto os irmãos aí acham o texto, quero dizer que próxima quarta, culto de oração e ensino. Sexta-feira, Sexta Viva. Chegamos no Sermão do Monte, numa parte onde falaremos sobre tesouros. Vai ser sexta-feira, chame seus amigos, chame sua família. O Senhor tem derramado sobre nós uma graça especial ali no Raquel de Queiroz. E eu creio que o Senhor falará conosco na próxima sexta-feira. E eu quero agradecer a Deus um testemunho pessoal. Não sei se os irmãos perceberam, mas desde o culto da virada que eu não tocava bateria. Eu sofri um acidente aqui nessa mão, está aqui uma cicatriz. E por isso eu fiquei impossibilitado de tocar. E eu fiquei muito assim, com muito desejo de voltar. Mas toda vez que eu testava, doía, incomodava, inchava. E hoje deu certo. 40 dias depois, 40 dias sem tocar. É engraçado, a gente já faz isso há mais de 20 anos. Mas quando a gente toca, que o Senhor está ali, é o melhor lugar do mundo, o melhor lugar do mundo. E nesse ambiente aqui especial ainda, é um ambiente assim do céu. E para a glória de Deus, estou de volta. Para quem assistiu Matrix, I'm back, Mr. Anderson. Quem não assistiu, assista não, deixa para lá. Abra sua Bíblia. Ponto de corte da pregação. Abra sua Bíblia no Salmo 37. Glória a Deus. O Salmo 37, meus irmãos, é puro ouro. Ouro puro. Ouro puro em conselho, em sabedoria, naquilo que vem do céu. Eu tenho certeza que nós precisamos das coisas que vêm do céu. Do céu. Porque as coisas da terra já são tão abundantes, já são tão presentes em nossas vidas. O que a igreja precisa é das coisas do céu. Salmo 37, nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Todos acharam? Salmo 37. Assim diz a palavra de Deus: não se irrite por causa dos malfeitores. Em algumas traduções, os ímpios. Nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz, e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espera nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Aleluia. Esse salmo, meus irmãos, é um salmo acróstico. O que significa essa palavra tão linda, acróstico? Fica de dica de nome para quem quiser ter filho aí, acróstico. Um salmo acróstico é um salmo dividido em grupos de versículos. E é como se fossem pequenos salmos formando um grande salmo. E cada pequeno salmo, nesse caso 37, um conjunto de 2 versículos, iniciado por uma letra do alfabeto grego. Então ele vai de letra em letra, de 2 em 2 versículos, compondo o salmo de 40 versículos. Estamos diante de uma obra literária. Estamos diante de uma obra espiritual. Estamos diante da palavra de Deus. Único instrumento capaz de transformar o ser humano. Único instrumento capaz de tirar o pecado de dentro do coração do homem e fazer dele uma nova criatura. Essa é a poderosa palavra de Deus. E por quem foi escrito esse salmo? Esse salmo ele foi escrito por Davi. E nós sabemos o tempo da vida de Davi quando ele escreveu esse salmo. Ele escreveu esse salmo no final da sua vida, na sua velhice, no final do seu reino. Então eu acredito que todo mundo aqui conhece a história do rei Davi. Todo mundo já ouviu falar, as crianças,
os adultos, é tema de novela, é tema de filme, é tema de muitas pregações. Então eu queria aqui estimular a igreja, a cada um aqui dizer, ou quem quiser dizer, um momento difícil da vida de Davi, que você lembra aí na sua memória. Pastor, eu lembro que Davi, aconteceu o que na vida dele? Diga aí. O que ele enfrentou, que dificuldades, que lutas. Lutou contra Golias, o que mais? Matou o leão, o que mais? O urso, olha aí. Pastor Mateus. Fugiu de Saul, matou o leão, matou o que mais? Houveram mais dramas na vida de Davi. Decidiu não matar Saul, mesmo com a oportunidade. Se tornou um rei, um momento de glória. O que mais? Ele sofreu uma traição do seu próprio filho, né? Absalão. Ele liderou homens da caverna de Adulão. Quem lembra dessa história? Onde ele entra ali e encontra homens devedores, bebarrões, homens criminosos, e ele faz dali um exército. Adulterou, passou por um tempo de adultério. Aleluia. O pastor Walter está nos dando uma contribuição, dizendo que no Salmo 51, quando ele cai em si do pecado, quando o profeta Natan chega assim, abrindo os olhos de Davi, o pastor diz que a maior preocupação de Davi era que o Senhor não se afastasse dele, que ele não perdesse a comunhão com o Senhor, né, pastor? O que mais? Alguém quer dizer mais alguma coisa? Então, o que eu quero trazer aqui nessa noite é uma sabedoria de um homem que viveu muito nessa terra, que passou por muitos dramas, muitas emoções, traições, crises, mas sobre todas as coisas, é um homem conhecido na Bíblia por ser um homem segundo o coração de Deus. E nesse salmo nós podemos ver teologicamente elementos de Cristo aqui nesse salmo. Nós podemos ver que Davi viu Jesus. Pastor, que heresia é essa, pelo amor de Deus? Não é uma heresia. O que eu quero dizer é que Davi, ao chegar perto de Deus, ele teve uma ideia, ele teve uma noção do projeto de redenção do Evangelho. Ele viu um Deus, ele viu o amor de Deus, a misericórdia de Deus, assim como Hebreus, nos Heróis da Fé, no capítulo 11, diz que Moisés viu Jesus. O autor de Hebreus escreve, e Moisés viu a Jesus, por isso ele creu. A Bíblia diz que há um projeto de redenção de Cristo, e nós podemos ver esses projetos aqui no Salmo 37. E nós vamos aqui caminhar, versículo a versículo. A ideia geral do Salmo 37 é a caminhada do justo nas mãos de Deus. É a caminhada da vida do justo nas mãos de Deus. E nós vamos falar sobre isso nessa noite. Eu creio que o Senhor vai trazer conselho, vai trazer palavra. Eu creio que através dessa pregação, o Espírito de Deus vai ministrar o coração de todo aquele que abrir o seu coração diante da poderosa palavra de Deus. Nos versos 1 e 2, meus irmãos, nós vemos Davi posicionando o coração da gente, o coração de Israel, diante dos malfeitores. Há um conflito quando uma pessoa que é de Deus está passando lutas, dificuldades, e ele vê uma pessoa que não tem nada com Deus prosperando. Isso é uma crise muito recorrente na Bíblia, de homens que viam homens que não tinham aliança com Deus prosperando, e eles ficavam em crise. Senhor, como é que podem prosperar os ímpios? E esse é o início de alguns salmos, essa espécie de luta interna, de crise ou dificuldade de entender as coisas. E Davi vai até o Senhor, e do Senhor ele traz uma resposta aqui nos versículos 1 e 2, que responde a essa crise. Ele diz assim, não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenham inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. O que Davi está dizendo nesse texto, meus irmãos, ele está dizendo assim, olha, existem dois tipos de pessoas sobre a terra, os justos e os ímpios. Aqueles que amam a Deus e aqueles que não amam a Deus. Ele disse, ao olhar para os que não amam a Deus, não tenham dele nem inveja e nem queiram se vingar deles. Nem queira resolver os problemas dele na força da vingança e nem inveje os frutos das mãos deles. Por quê?
porque os frutos, as consequências do que eles fazem, secarão como a erva. Davi está dizendo, há um grande abismo na vida daquele que segue a Deus, quando se compara na vida daquele que não segue a Deus. Porque aquele que não ama a Deus, palavras de Davi, está construindo elementos ou frutos da própria terra, que ficarão nessa terra e que acabarão nessa terra. Há um salmo, se eu não me engano, 136, algo assim, que diz que o ímpio, no auge da sua riqueza, ele morre e consigo se enterram também os seus sonhos. E assim é a vida. Ao observar a vida, os reinos, as empresas, as riquezas, se vê claramente que tudo aquilo que se constrói na carne fica nessa terra. Tudo aquilo que é objeto de inveja, de cobiça, de vingança, são elementos terrenos que se acabam na terra. E quando se enterra um homem cheio dos seus sonhos e da sua vontade, ali se enterra também o seu futuro, ali se enterra os seus propósitos, porque tudo que ele desejou é terreno e fica na terra. Por outro lado, o homem que é justo, que é justificado por Deus, ainda que pareça que ele não prospera nessa terra, ele trabalha com sementes espirituais. E ainda que ele morra, as sementes permanecem para sempre. Ainda que ele pereça no seu corpo, ele trabalhou com sementes espirituais. E até hoje nós que estamos aqui somos frutos de sementes, de homens e mulheres de Deus, que dedicaram sua vida ao Evangelho. E muitos já estão na glória com o Senhor, mas continuam dando frutos nessa terra. É isso que Davi está dizendo. Posso falar uma linguagem bem popular? Posso? Não se compare. Não se compare, porque aquilo que é de Deus prospera em Deus, e aquilo que é da terra fica na terra. Portanto, não entre em crise. Isso é uma crise muito comum de quem tem redes sociais, porque nas redes sociais a vida das pessoas são a melhor vida do mundo, sim ou não? Nas redes sociais encontra-se ali tudo do bom e do melhor, inclusive muitos filtros. Nem toda pele linda é tão linda assim. nem tudo que parece é. E ali se torna uma mentalidade de comparação. Mas nesse salmo, Davi nos chama a olhar para o nosso próprio coração e não querer resolver os nossos problemas nem com inveja e nem com vingança, mas amando ao Senhor e confiando no Senhor, porque Ele sabe o que está fazendo. E aqui, a partir do versículo 3 até o 7, eu botei um título bem grande, grifei e coloquei numa caneta especial, dizendo o modo de viver do justo. A partir daqui, nós vamos entrar num terreno espiritual, onde a Bíblia traz conselhos para que, a partir desses conselhos, nós possamos construir nossas relações, nossos casamentos, nossas relações com os irmãos. E se nós observarmos esses conselhos, nós seremos muito abençoados pela palavra de Deus. Porque a fé vem do ouvir a palavra de Deus. A palavra é a fonte da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Portanto, observe esses conselhos. O Senhor diz assim no versículo 3, Davi escreve, confie no Senhor e faça o bem. Confie no Senhor e faça o bem. Você entende que o verso 3 ele não está separado do verso 2 e do verso 1. É um texto só. Ele está dizendo, olha, olhando para a vida, olhando para a sociedade, olhando para as crises que passamos, olhando para a política ao nosso redor, olhando para as crises nacionais, internacionais, e as piores crises, as crises internas, os conflitos internos do nosso coração. Confie no Senhor e faça o bem. Confie no Senhor e faça o bem. Sabe o que significa fazer o bem? Significa assim, não pague o mal com mal. Não queira se vingar daqueles que são ímpios. Não queira se vingar daqueles que fazem mal na sua própria justiça. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Você que ama o Senhor, que tem uma aliança com Jesus, confie no Senhor. Porque há muitas tentações, há muitas coisas que chamam a nossa confiança nessa terra.
O coração do homem, ele é chamado a confiar em muitas coisas. Há homens e mulheres que estão confiando sua vida no dinheiro. Não é assim? Homens que estão afundados em sites de aposta. Há vários relatos disso, inclusive nos divórcios. Nos últimos divórcios, há um registro do documento de divórcio e os sites de aposta têm sido cada vez mais citados nessas crises, porque a crise do coração do homem tem trazido crise no casamento, a falta de dinheiro por conta das apostas. Inclusive, o governo federal já conseguiu saber que muito das bolsas, famílias e tal, estão sendo dedicadas não para a cesta básica, mas para a aposta. Há muitas pessoas confiando nisso. Há muitas pessoas confiando em filosofias, em ciências. Há muitas pessoas dedicando sua vida em tudo que a gente pode imaginar. E há muitas pessoas também confiando no seu próprio braço, achando que pode, através do seu braço, resolver os seus próprios problemas. Diante desse contexto, um homem que já viveu muitas fases da sua vida, ele olha para você, ele olha para mim e diz assim: ei, confia no Senhor. Confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor e se livra do mal. Confia no Senhor e não tente resolver as coisas do seu jeito. Confie no Senhor e saiba que o seu braço é fraco. Confia no Senhor e saiba que a segurança vem dEle. Confia no Senhor e saiba que Ele tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós. O apóstolo Pedro, falando sobre ansiedade, ele diz: não andeis ansiosos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Parecia ser um sentimento muito próximo aos discípulos. O apóstolo Paulo, no início ali da igreja, ele falando sobre ansiedade em Filipenses capítulo 4, no tratado bíblico sobre ansiedade, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. E a frase seguinte diz: perto está o Senhor. Porque quando estamos perto do Senhor, não há motivo para ansiedade. Porque nós confiamos que sobre nós há um braço forte, há uma mão poderosa, há uma palavra verdadeira, há uma vida garantida. Que ainda que tudo dê errado nessa terra, nós temos uma segurança eterna ao lado de Deus, por meio do sangue de Jesus vertido na cruz. Perto está o Senhor. Confie no Senhor, porque a desconfiança é a inimiga da fé. Toda crise de fé, ela começa com uma desconfiança. Todo ponto de exclamação, o diabo tenta com martelo infernal transformar num ponto de interrogação. Aquela exclamação que nós temos tanta certeza, sabe, que fala com a gente, que move a gente. O diabo fica martelando o ponto de exclamação, tentando fazer nele uma curva e transformar uma certeza em um será. Transformando uma certeza em um será que é mesmo, transformando uma convicção em uma dúvida. Não deixe que o diabo transforme as suas convicções em dúvida, porque a Bíblia não há dúvida, a Bíblia é a certeza, é a palavra da verdade, é o caminho da salvação e do bom viver nessa terra. Estamos diante da poderosa, inacessível, poderosa, indubitável palavra de Deus. Nela não há dúvida e nem há sombra de variação. O Senhor é fiel, porque assim diz a sua palavra. A palavra de Deus não volta atrás e não volta vazia. Assim como a chuva desce do céu e rega a terra e dá frutos, e esses frutos alimentam aqueles que semearam as sementes. Da mesma forma, a palavra de Deus não voltará vazia sem que antes cumpra o propósito que apraz, que agrada ao Senhor. Isaías 55. Segundo conselho, primeiro conselho: confie no Senhor e faça o bem. É tão bom dizer isso na igreja, né, Robério? Um domingo à noite, a igreja é linda, todo mundo cheiroso. Só que sabe qual é o inimigo do domingo? É a segunda-feira. O maior inimigo do domingo é a segunda-feira. Porque no céu vai ser só domingo. Porque segundo a Bíblia, domingo é o dia do Senhor. Então no céu vai ser só domingo. Mas enquanto estamos nessa terra caída, culpa de Eva e de Adão, tem a segunda-feira. E o maior inimigo dessa beleza que estamos desfrutando aqui
é porque existe uma vida lá fora. E amanhã pode ser que sejamos tentados a fazer o mal. Pode ser que sejamos tentados a pagar o mal com o mal. Pode ser que diante de uma situação de ofensa, diante de uma situação de agravo, nós sejamos tentados a fazer o mal, a dizer uma palavra atravessada, a dizer uma palavra que vai ferir alguém. Mas eu te dou um conselho bíblico nessa noite. Confia no Senhor e faze o bem. Segundo conselho, habite na terra e alimente-se da verdade. Sabe o que é que me lembra esse habite na terra? Porque havia uma corrente de irmãos. Isso aconteceu em alguns momentos da história do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Irmãos que não queriam mais viver na terra. Irmãos que, diante das dificuldades, das lutas, eles queriam formar ali um pedacinho do céu, totalmente isolado das lutas, das crises políticas ou religiosas, e viver sua vida isolado das crises. Como que se pudesse viver uma vida longe da terra. É como se a gente fundasse um monastério, ou não sei o nome que se dá, um convento, algo assim, onde a gente só vivesse ali entre nós, e não participássemos das lutas. Onde ali nós conseguíssemos educar nossos filhos, plantar, colher, criar animais, nos alimentar, ter o tempo de diversão, criar nossas famílias. Mas o salmista Davi, ele está dizendo que não, habite na terra. O profeta Jeremias, ele lidou com essa dificuldade, porque na Babilônia, alguns irmãos quiseram se isolar na Babilônia, dizendo, não vamos participar dessa terra aqui não. Aqui não é para nós, não. Vamos nos excluir da Babilônia. Aí Jeremias, no capítulo 29, ele escreve uma carta das mais lindas da Bíblia. O título da carta é assim, Carta aos Exilados. Aí ele diz, habitem na terra. Ele usa a mesma expressão, habite na terra, plante, colha, case, dê seus filhos em casamento, construam casas, habitem nelas. E aí ele vai dizendo do versículo 1 até o versículo 10, instruções. Aí no 11 ele dá um texto lindo que está tatuado aqui no meu coração. Ele sabe o que está escrito em Jeremias 29, 11? Quem sabe? Pois eu sei, assim diz o Senhor, os pensamentos que eu tenho sobre vós. São pensamentos de paz e não de guerra. Pensamentos de um futuro e de esperança. Eu sei que pode ser que haja no nosso coração uma tentação de não nos relacionarmos com as coisas dessa terra. Mas o Salmo 37, ele diz, habite na terra, mas se alimente da verdade. Habite na terra, mas não coma da terra. Habite na terra, mas não siga os testemunhos da terra. Habite na terra, mas não mova o seu coração na terra. Habite na terra, mas não confie na terra. Habite entre os homens da terra, mas não coloque nele as suas paixões, a sua confiança e a sua segurança. O Salmo 37 é uma grande bandeira que é erguida dizendo, confie no Senhor, confie no Senhor, confie no Senhor. Ele está cuidando de nós. Diante das crises, diante das dificuldades, o salmista Davi, tendo passado por todo tipo de traição, de guerra, de ofensa, traído por Saul, traído por comandantes, traído pelo seu filho Absalão, ele diz, não se vingue, não inveje, não lute com as suas armas, mas confie no Senhor. O Senhor está cuidando de nós. Isso te anima de alguma forma? Qual é o alimento do justo? É a verdade. Aí você pode estar numa crise aí dentro da sua mente, dizendo, pastor, mas eu não sou justo. Ou algum irmão do YouTube, você entende o que é justo? Sabe o que é dizer assim, eu sou justo? Porque em nós mesmos não há justo na terra. Em nós mesmos, sabe? Nós, de frente a frente, assim com o espelho, não há justo na terra. Todos nós somos pecadores, todos nós somos carentes da glória e da palavra de Deus. Mas mesmo assim nós somos justos. Por quê? Porque em Cristo nós somos justificados. Jesus pagou o
preço na cruz. Sabe o que significa isso? Na delegacia do inferno, existe uma ficha corrida dos nossos pecados. E todos nós merecemos ser punidos, primeiro culpados e punidos pelos nossos pecados. Mas Cristo, o Cordeiro perfeito, derramou o seu sangue para pagar o preço pelos nossos pecados. E aí ele diz, em Cristo, o escrito da dívida foi rasgado e agora nós somos livres e justificados pelo poder do sangue de Jesus. Somos justos sim, mas pelo poder do sangue de Jesus. Somos justos e justificados, não por nós ou por nosso merecimento, mas porque Jesus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Esse é o nosso atestado de ficha limpa, de folha corrida, de dizer nada consta, porque o pecado do passado foi lançado no mar do esquecimento, nada consta, porque Jesus me perdoou, nada consta, porque agora eu sou nova criatura em Cristo, nada consta, ei fantasma que quer tirar a minha paz, nada consta, Jesus me libertou. Em Cristo somos nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, e eis que se fazem novas todas as coisas. Um parêntese, pausa no Salmo 37. Pastor, e qual é o ingresso? Como é que eu faço para acessar essa paz do nada consta? Há um único requisito, é o arrependimento. Se tem pecado aí, irmão, arrependa-te hoje. Porque amanhã é o futuro, amanhã é uma incógnita, mas o hoje é real. Hoje estamos aqui, o tempo de se arrepender é o hoje. Não guarde pecado, não se apegue com o pecado, não leve pecado para casa, mas arrependa-se hoje. E hoje, pelo poder do sangue de Jesus, eu digo isso baseado nas Escrituras. Se você estiver com alguma culpa de pecado, você vai sair daqui, mediante o arrependimento, com um lindo nada consta. Nada consta, nada consta. E o diabo fica doido com essa graça de Deus. Porque ele vai tentar puxar a ficha da gente em qualquer delegacia. Ele vai tentar puxar na polícia, como você vai pedir arranjar um emprego hoje, não é assim? Traga o nada consta aí da Polícia Civil, Polícia Federal, Tribunal Eleitoral, são vários nada consta que a gente tem que ir atrás, para dizer que a gente não tem nenhum processo. Mas a grande verdade é que isso é fruto da grande graça de Deus. E em Cristo, a nossa ficha é limpa. Ah, mas aquele... Epa, está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Isso é muita alegria, muita esperança, sim ou não, meus irmãos? Vamos caminhar, versículo 4. Muito conhecido, muito pregado, cantado. Tem muitas canções. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Primeiro conselho, confie no Senhor e faça o bem. Segundo conselho, habite na terra. Ou seja, viva, compre pão. Vá no mercantil, vá trabalhar, vá viver, vá estudar. Vá fazer suas coisas, é bom, mas alimenta-te da verdade. Nem o pão, nem nada nessa terra pode alimentar o nosso coração, a não ser a verdade. Terceiro conselho do rei Davi em Cristo: agrade-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Sabe o que significa agradar alguém? Significa fazer a vontade desse alguém. Agradar. Você sabe a vontade e você agrada. Eu sei agradar minha esposa. Nós vamos fazer agora 15 anos de casado em julho. 15 anos de casado. Sei agradá-la. Se eu quiser agradá-la hoje, depois do culto, eu sei o que é que eu vou pedir aqui no aplicativo, eu sei que comida ela vai gostar, eu sei como fazer para agradá-la. Pois faça. Pois cuide, como é aquele meme? Eu quero, pois cuide, né? Agradar alguém é fazer a sua vontade. Mas como é que eu vou fazer a vontade de alguém se eu não conheço esse alguém? Como é que eu vou saber agradar alguém se eu não conheço? O primeiro passo de agradar ao Senhor
é conhecer ao Senhor, é saber o que agrada ao Senhor. O segundo passo para fazer a vontade do Senhor é a parte mais difícil dessa pregação, é desagradar a si mesmo. Agradar ao Senhor implica em não agradar a si mesmo, porque no nosso coração milita carne e espírito. Porque no nosso coração milita frutos da carne contra frutos do espírito. Porque no nosso coração milita desejo do pecado do passado, velho jeito de ser, contra uma nova vida espiritual. E para agradar a Deus, é preciso mortificar a nossa carne, é preciso seguir a Jesus. E quem quiser seguir a Jesus, pois, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga a Jesus. Negar-se a si mesmo é abrir mão da sua própria vontade. O Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, nós pregamos na penúltima sexta-feira, sexta viva. Ficou bem claro ali naquela praça linda que o Senhor nos deu como ambiente de pregação do Evangelho. Foi pregado ali que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade e que seja feita assim na terra como é no céu. Aquilo ali, meu irmão, é uma grande declaração de hipossuficiência. A turma do direito aí, Moacir, Andresa, Alana, Juliene, Pastor Walter, a turma do direito aí, sabe que quando uma pessoa chega numa... Eu nunca sei essas coisas, defensoria pública, ela assina um papel dizendo assim, olha, eu sou hipossuficiente. Ela assina uma declaração dizendo assim, olha, eu sei que tem custo, eu sei que o juiz tem o salário dele, eu sei que o advogado tem o salário dele. Aí ela declara, mas eu não tenho condições de arcar com o processo. Então ele assina lá uma declaração de hipossuficiência. A oração do Pai Nosso, nesse ponto, é uma grande declaração de eu não posso, eu não sei, eu sou fraco, eu sou humilhado, eu sou pobre, eu sou pecador. Que seja feito a tua vontade, que venha o teu reino e que seja na terra como é no céu, porque a minha vontade é ruim, porque o meu reino é egoísta e porque a terra está caída. Que desça o céu para a terra com o seu governo, porque aqui nada presta, mas no céu tudo é bom. E o céu desce à terra. Nós precisamos declarar isso ao Senhor. Senhor, eu abro mão do meu reino, do castelinho de areia que eu construí, da minha vontade. Eu abro mão da terra, porque eu quero que a minha casa, que o meu casamento, que a minha família sejam um modelo do céu. Agrada-te do Senhor teu Deus, ou seja, agrade o Senhor teu Deus. Há uma tentação, um conflito nessa terra, no nosso coração, entre agradar a Deus ou agradar aos homens. Agradar a Deus ou agradar aos homens. Escolher aquilo que engaja na terra, aquilo que dá like na terra, aquilo que as pessoas aplaudem na terra. Quase sempre, eu vou dizer assim, generalizando sempre, não é aquilo que gera a aprovação de Deus. E aí eu pergunto, nós estamos aqui nessa vida para agradar a Deus ou para agradar os homens? Para agradar os homens é muito fácil. É só cantar música da moda. É só cantar... Já tem vários cantores compondo, desde o ano passado, competindo para qual vai ser o hit do carnaval. Eu vi uma entrevista de um compositor mundano, e ele disse que cada música que pega, uma música que pega, não precisa ser o hit, ela é vendida por pelo menos R$1 milhão para o compositor. Pelo menos, é música de milhão que eles chamam. É música de milhão. Então eles estão procurando a melodia certa, a rima certa, a palavra certa, muitas vezes da pior qualidade possível, para que aquilo se torne agradável aos homens. Eles estão usando o seu talento, o seu dom, muitas vezes com muita qualidade técnica, e muitas vezes eles estão destruindo o seu próprio talento com coisas de baixíssima qualidade, tanto musicalmente quanto de notas ou de canções de letra, para agradar aos homens. Agradar aos homens, meus irmãos, é só descer a ladeira, é só deixar a vida levar. É fácil agradar. Para um adolescente desse, agradar aos homens é fácil. É só fazer o que todo mundo faz. É só ir pela cabeça dos outros.
é só atender qualquer chamado. Para os homens, eu falo agora para nós homens, agradar esse mundo é a coisa mais fácil do mundo. É só fazer o que todo homem faz. É só ser igual a todo mundo. Para as mulheres, da mesma forma. Mas nós temos um chamado para agradar o nosso Deus, porque agradando o nosso Deus, Ele satisfaz os desejos do nosso coração, porque agradando o nosso Deus, nós conhecemos a porção do céu na terra, porque agradando o nosso Deus, nós o conhecemos, nós temos intimidade com Ele, porque agradando o nosso Deus, nós estamos seguros. Agradando os homens, nós estamos sob o poder dos homens, sobre a instabilidade e a fragilidade do governo da terra. Mas agradando a Deus, nós estamos sob o poder de Deus, seguros em Deus. O apóstolo Paulo, ele respondeu esse dilema na igreja aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Ele diz, aquele que vive para agradar os homens, não pode ser chamado de servo de Deus. Ele diz, o apóstolo Paulo diz, olha, é água e óleo. Não dá para você agradar os homens e agradar a Deus. Crise semelhante. O apóstolo Pedro, ele estava preso sob a acusação de pregar o evangelho. Ele e outros discípulos, eles estavam pregando o evangelho na praça da sinagoga e eles foram presos e apanharam e por milagre eles foram soltos e quando foram atrás deles, sabe onde é que eles estavam? Pregando de novo no mesmo lugar. E aí os policiais, os guardas chegaram, ei, maneira de falar, na maneira de tratar as pessoas, na nossa casa. E diante de cada decisão que formos tomar, é preciso decidir e dizer, importa agradar a Deus e não aos homens. E quando a gente prega essa palavra, meus irmãos, a gente pensa logo em alguém que nós vamos ter que contrariar. Não é assim, irmão Eugênio? Alguém está querendo nos atrair o nosso agrado e eu vou dizer, ei, fulano de tal, não importa agradar a Deus e não a ti, ó fariseu. Mas não, meus irmãos, isso sim é um ponto da mensagem, é verdade. Mas o principal ponto desse versículo é, importa agradar a Deus e desagradar os homens. O nosso homem interior, a mulher interior, a carnalidade, o velho homem, ele quer ser agradado. A velha mulher, ela quer ser agradada porque no nosso corpo milita carne e espírito. Pastor, como é que você sabe? Porque se o apóstolo Paulo escreveu isso, quem sou eu para dizer que eu não também sofro isso? Um homem que tinha todos os dons, que vivia no céu, na terra, que curava enfermos. Ele disse, no meu interior milita carne e espírito. Quem somos nós para dizer que estamos livres dessa luta? Abençoe. Ou God bless you. Mas tá frio. Não, não é assim não. Mas você não entendeu o que é pegar o beco. Eu vou te explicar. A Bíblia ela é tão sábia, tão poderosa e maravilhosa, que ela nos ensina a lidar com tentações. Ela diz, fuja
Fuja das tentações. O que é que te pega? É isso, fuja. O que é que te pega? É aquela situação? Fuja, fuja, fuja. É cheiro, é audição, é paladar. Fuja, fuja, fuja da tentação, porque importa mais agradar a Deus do que ao velho homem. Importa mais agradar a Deus do que a terra. Importa mais agradar ao Deus Senhor do universo do que o velho Timóteo caído nessa terra. Essa é a principal aplicação desse texto. É a grande ideia do rei Davi. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nós estamos falando de um homem que caiu em tentação. Nós estamos falando de um homem que tinha muitas mulheres, mas desejou a mulher que não podia. Nós estamos falando de um homem que desejou a mulher que não era dele. E a Bíblia diz, e a Juliene, aquela pregação devia ter sido gravada. A Juliene, ela fez um tratado no acampamento sobre esse texto. Ela disse assim, olha, Davi escreveu isso, e depois que aconteceu isso. Cada palavra que a Juliane dizendo ia doendo no coração. Vocês lembram dessa pregação? Acampamento, ela disse assim, olha, rei Davi, aconteceu esse pecado aqui que parecia ser só um pecado normal. Um rei que passou do limite. No tempo que os reis iam para a guerra, ele não foi. O bichinho. Mas a grande verdade, meus irmãos, se você ler o texto, 2 Samuel, o texto de Reis com calma, você vai ver que a partir dali foi só ladeira abaixo. Por causa daquele pecado, aconteceu algo terrível entre dois irmãos. Por causa daquele pecado, o seu filho mais velho se revoltou e se rebelou contra ele. Por causa daquele pecado, as suas mulheres o traíram no pátio do palácio com o seu filho. Nós estamos falando de um homem que escreveu dizendo, a minha carne quer ser agradada. E ele sabia as consequências de agradar a carne. Por isso que ele diz, agrade o Senhor teu Deus. Na caminhada da vida, irmão, agrade o Senhor teu Deus, irmão, porque um passo em falso pode ser uma direção ao abismo, porque a voz sedutora que chama ao pecado pode ser a mesma voz que vai rir na hora da sepultura. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, clamai ao seu nome enquanto há tempo. É noite de arrependimento, é noite de libertação, é noite de deixar para trás as velhas coisas e dizer, agrada-te, Senhor, agrada-me te agradar, agrada-me te agradar. Eu não sei nem me agradar, eu quero é te agradar, porque me agradando eu me perco, mas te agradando eu me acho. Me agradando eu morro, mas te agradando eu vivo. E assim estamos encerrando essa pregação de hoje. Para finalizar, no versículo 5 ele diz, entregue o teu caminho ao Senhor. E aqui eu quero trazer, confia nele e o mais ele fará. Posso fazer uma revisão de 20 segundos? Primeiro conselho, confie no Senhor e faça habite na terra e se alimente agrada-te do Senhor e ele. Quarto, entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. A Juliane trouxe a ministração aqui das últimas vezes que ela cantou, e a Ju vai voltar. Está passando por uma luta aí de enfermidade na área da nariz e sinusite, mas em nome de Jesus, próximo domingo ela vai voltar aqui para o púlpito. Em nome de Jesus, o Senhor vai curá-la completamente nessa noite, em nome de Jesus. E ela trouxe a ministração onde ela disse que entregar é diferente de desistir. Muitas vezes nós olhamos um para o outro e dizemos assim, diante de uma situação difícil, entreguei para Deus. Quem já ouviu isso? Entreguei para Deus. Quem já disse isso? Entreguei para Deus. Só que algumas vezes nós corremos o risco de estar dizendo que nós entregamos, mas dentro do nosso coração, a gente já fez foi desistir. Entregar para Deus é meio que dizer assim, deixei para lá, não sei o que fazer, então deixei para lá. Ei, Davi está dizendo, não deixe para lá, entregue o seu caminho ao Senhor.
confie nele, porque desistir leva à desesperança, desistir leva a se abater, desistir leva à tristeza, mas esperar leva à confiança, esperar leva à esperança, como o pastor Walter pregou aqui na Santa Ceia, esperar leva à fé, leva à confiança de que o Senhor sabe o que está fazendo e de que o Senhor vai cuidar da gente, porque Ele já está cuidando de nós. E assim, o Senhor fará o mais. Pastor, o que é o mais? Na nossa mentalidade ocidental, a gente pensa assim, eu vou entregar o meu caminho assim, e o mais Ele fará. A gente bota o mais, bota carro, casa, dinheiro, tal. Não, igreja. Não é disso que Davi está falando. No versículo 6, ele diz, fará o quê? Fará mais o quê? Ele fará sobressair a sua justiça como a luz. Ele está dizendo, sabe o quê? Aonde havia o pecado, a treva, agora a luz do Evangelho. E essa luz, ela não só sai, ela sobressai, porque as trevas são densas, mas elas não resistem à luz da pregação do Evangelho, porque o pecado é uma terra de destruição e de morte, mas a morte foi vencida. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Nós temos esperança. O apóstolo Paulo diz, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito que está sobre a igreja do Senhor. A esperança, a vida tem jeito sim, meu amigo Reinaldo. Tem jeito, tem vida, tem graça, tem esperança de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor e a luz dissipa as trevas. Sabe, Lu, viver com fé. Vai naquela moto ali, Ló, já vai louvando, já vai adorando, bota o reggae mais massa que tiver e vai ali adorando. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Quando nós começamos a adorar, as tentações vêm. Tentação de pensar no dia, no trabalho, nas contas e tal e tal. Tem pessoas que são chamadas na psicologia de multitarefas. Eu sou uma pessoa assim. A Alana às vezes manga de mim, porque eu tenho essa personalidade multitarefas, fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. Isso é bom porque a gente consegue fazer algumas coisas, mas é muito ruim. Porque o nosso cérebro fica acostumado a fazer muitas coisas. E tem a hora que é para parar tudo e só adorar o Senhor. A mente multitarefa. Quem se identifica comigo aí, que é assim também, que pensa em 10 coisas ao mesmo tempo e está resolvendo 10 coisas ao mesmo tempo. Está fazendo uma receita, está mandando um áudio, está fazendo um negócio, está lendo um texto. Ei, adora. E quando estiver adorando, adora até que nada mais importe. Foque-se totalmente no Senhor. E Ele dá uma qualidade dessa luz. É a luz do sol do meio-dia. Se tem um povo que entende o que é o sol do meio-dia, é o cearense. E abre aqui meu coração com os piauienses também. O João não está aqui, mas a turma do Piauí também sabe o que é o sol do meio-dia. Né? Nós somos a terra que vaiou o sol. A Praça do Ferreira. Porque nós conhecemos a intensidade do sol. E é esse adjetivo que o rei Davi dá para o sol. Ele também conhecia o sol do deserto, o sol lá de Israel. Ele está dizendo assim, olha, essa luz, ela vem forte. Aí ele ficou pensando, como é que eu vou dizer para as pessoas a intensidade dessa luz? Na minha experiência de vida, qual é a luz mais forte que eu já vi? O sol do meio-dia. É essa luz que é mais forte do que o sol do meio-dia, é que sobressai sobre a vida daquele que é justificado. Diante dessa palavra, nós podemos entregar o nosso caminho ao Senhor e aí entender que por mais que o pecado tenha tentado matar a nossa vida, há uma luz mais forte que sobressai sobre a luz do pecado. Por isso o apóstolo Paulo diz, onde abundou o pecado, superabunda agora a glória de Deus. Isso te enche de esperança? Pois fique de pé nessa noite. Nós temos alguns convites aqui dessa pregação. Alguns desafios diante dessa mensagem. A mensagem do Evangelho pregada nessa noite, ela nos leva a alguns desafios. O desafio de passar um exame assim no nosso coração e ver se em nós há algum caminho mau.
Convite também nessa noite é um convite de arrependimento. Porque nós entendemos por esse texto bíblico que é impossível agradar a Deus se estamos agradando a nós mesmos. Ou seja, se estamos abraçados com o pecado. O apóstolo Paulo diz: aquele que vive para agradar os homens, ou ao homem ou a si mesmo, ele não pode se chamar de servo de Deus. Não pode. Porque não bate, não casa, não fecha a conta. O desafio dessa mensagem de hoje é para que a gente avalie o nosso coração e entregue diante do Senhor o nosso caminho. E onde o diabo martelou para colocar um ponto de interrogação, sabe? Que esse ponto de interrogação seja endireitado nessa noite e se torne um ponto de exclamação, que vem depois de uma frase que diz: Deus é fiel, eu confio no Senhor, a minha graça te basta, eu entrego o meu caminho a ti, Senhor. Eu sou justificado pelo sangue de Jesus na cruz. A morte perdeu, ao terceiro dia o Rei Jesus ressuscitou, e o mesmo Espírito que ressuscita Jesus dentre os mortos está aqui por misericórdia e graça no meio da igreja do Senhor, ressuscitando ministérios, ressuscitando santidade, ressuscitando famílias, ressuscitando corações, ressuscitando sonhos, ressuscitando chamados, trazendo de volta à vida aquilo que um dia o pecado roubou. Esse é o poderoso Espírito Santo de Deus. Que salmo maravilhoso. Meus irmãos, e se eu disser a vocês que a gente só pregou 7, mas ele tem 40 versículos de puro evangelho. A minha vontade aqui era continuar. Mas nós sabemos que tudo tem que ser feito com sabedoria, com calma. Então quero convidar a Nova Vida nessa noite, ao irmão aí da live, os irmãos ali de Xiramubim e também da Nova Zelândia, se você estiver aí, que entregue o seu coração ao Senhor nessa noite, que confie no Senhor nessa noite, que confie o seu coração ao Senhor nessa noite, que reafirme a sua aliança com o Senhor nessa noite. Sendo justificados, nós temos uma segurança. Sabe qual é a segurança, meu amigo Luciano Alves? É que em Cristo nós temos a certeza de que Ele fará sobressair a sua justiça como a luz. Sabe por quê? Porque na nossa justiça todos estaríamos condenados. Todos nós. A começar de mim. Na justiça humana, olhando lá no fundo dos pensamentos, todos nós estaríamos condenados. Mas sobressai a justiça de Deus, que diz: está justificado. Aqui há o sangue de Jesus. No umbral dessa porta tem o sangue do Cordeiro. Aqui o anjo da morte não entra, porque essa família está em Páscoa. Essa família está em liberdade. Essa família está em libertação. O sangue do Cordeiro passou no umbral da porta. Você é livre em Cristo. Se você não tem a certeza disso, creia nessa palavra do Evangelho nessa noite. Vamos orar, vamos cantar em nome de Jesus.